Na semana em que os partidos regressam ao combate político, depois das férias de verão, olhamos esta noite para o estado da política e também da economia portuguesa. São nossos convidados João Soares, do PS. Boa noite. José Pedro Aguiar Branco, do PSD. Boa noite. Também António Filipe, do Partido Comunista Português, e António Pires de Lima, do CDS-PP. Muito boa noite aos quatro, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Dr. João Soares, vou começar por si. Como é que se entende que nesta altura Portugal tenha um governo tão desgastado quando passou só um ano, até menos, das eleições legislativas? Eu, como calculará, não partilho a sua opinião. Eu acho que o governo não está desgastado. O governo tem dado provas de uma tenacidade e de uma energia que são de realçar, de sublinhar no contexto difícil, porque estamos todos a passar. Não apenas nós portugueses, mas os europeus e o mundo de uma forma geral. O mundo está a viver uma crise financeira e económica com consequências que são conhecidas e dramáticas, em alguns casos. Você acabou de falar de Moçambique, o nosso caso é completamente diferente, mas há muitos outros sítios por essa Europa a 27 onde temos situações também gravíssimas. E o governo tem dado provas de uma grande firmeza. Doutor, é um governo que está em queda nas sondagens, que é criticado por vários setores da sociedade, que tem valores de... permite que cheguem aos valores de desemprego que são históricos. Não é isto um governo desgastado? Ou conhece algum governo que não tenha problemas com as sondagens uma vez por outra ao longo do seu mandato? O Presidente Obama, pelo qual eu tenho a maior das admirações, que está a fazer uma política também extremamente corajosa nos Estados Unidos da América, está a passar, como sabemos, por situações extremamente difíceis. O que eu quero sublinhar é o lado positivo. Eu tenho uma grande confiança no nosso país, tenho uma grande confiança neste povo a que pertenço, tenho muito orgulho em ser português e acho que nós vamos ser capazes de superar esta crise. Doutor, não era possível fazer melhor no atual contexto europeu é sempre possível fazer melhor, mas isso é uma questão que se põe ao nível de todas as matérias e em todas as áreas. Provavelmente é possível fazer melhor do que vocês fazem, o que não significa que vocês não façam muito bem neste canal de televisão. O que eu estou a dizer é que o governo tem dado provas ao longo destes anos e sobretudo desde que foi reeleito nas últimas eleições legislativas de uma firmeza, de uma tenacidade e de uma visão estratégica para o país a que tem sido constante e fiel, não obstante as muitas dificuldades. Há aqui uma estratégia que é clara de qualificar as pessoas, de qualificar o território e de qualificar a administração pública. Não é fácil. Todos nós sabemos que já os romanos diziam de nós, lusitanos, estranho povo este que não se governa nem se deixa governar. Nós somos um povo extremamente difícil. Isto é uma autocrítica, não é uma crítica só aos meus compatriotas. E obviamente que nós, aqueles que somos um pouco mais velhos, também sabemos que já passámos por dificuldades, em alguns casos poucos, depois do 25 de Abril, que ainda foram maiores do que aquelas que estamos a enfrentar agora. Portanto, há que ter confiança e há que dirigir ao país uma palavra de esperança. E é isso que o governo tem feito. O Dr. João Soares acha que um ano depois das eleições e no atual contexto político e económico, o engenheiro José Sócrates deveria fazer uma remodelação no governo? Eu acho que era difícil fazer melhor do que eles têm feito até aqui. Eu não quero citar os autores que o Dr. José Pedro Aguiar Branco citou na sessão de 25 de Abril da Assembleia da República, em que tivemos ambos o privilégio de falar, e para mim foi um grande privilégio falar ao mesmo tempo na mesma sessão em que o Dr. Aguiar Branco falou, mas a grande questão é, como diria o António Filipe noutros tempos, a questão que pôs o Vladimir Ilitch, que o Dr. Aguiar Branco citou. É o que fazer. Alguém tem uma solução melhor do que aquela que o governo... Não há setores como, por exemplo, as obras públicas, que no último ano enfrentaram críticas enormíssimas pelas contradições que viviam todos os dias. Há setores que estão menos bem e talvez pudessem estar um bocadinho melhor. Agora eu pergunto-lhe, você vê, sinceramente, não, eu não acho que, eu acho que nessa matéria, ao longo do último mandato, num quadro de maioria absoluta, o Primeiro-Ministro deu provas de uma grande determinação e de uma grande serenidade nessa matéria. Não é necessário mexer no governo. Não fez grandes mexidas. Eu sinceramente, nem me caberia a mim, enquanto membro do partido que apoia o governo num quadro parlamentar, estar agora a fazer sugestões quanto a mudanças. Evidentemente que é sempre possível, e sobretudo para quem está na oposição, fazer esta ou aquela crítica mais exacerbada a este ou aquele membro do governo. É sempre possível ver os lados mais negativos das coisas. Eu insisto, por razões de confiança
na nossa pátria, por razões de confiança em Portugal e em nós próprios, enquanto povo, em acreditar que está a ser feito um esforço muito sério, com determinação, com empenho e com vontade de resolver os problemas. E não vejo do lado das oposições, com todo o respeito, e eu não sou um daqueles manicaístas que só vê o lado do partido onde está como positivo e todos os outros. Há contributos interessantíssimos, há contributos importantíssimos. Agora não vejo uma alternativa a desenhar-se em termos de os portugueses poderem entender qual era a tal pergunta do Vladimir Ilyich Lenin, que fazer? Quem é que responde à pergunta melhor do que tem respondido até aqui o Sócrates? E eu sou suspeito, porque eu internamente nunca apoiei o Sócrates para secretário-geral de partidos, mas reconheço que ele tem sido um bom primeiro-ministro. E neste contexto... Dr. José Pedro Aguiar Branco, não partilha com certeza deste retrato que é feito aqui do país e do governo? Não, é uma parte que eu partilho. Por parte do Dr. João Soares, mas gostava de lhe perguntar, fazer uma pergunta mais concreta. Passado este primeiro ano e por aquilo que viu, para além dos outros que estão para trás, mas por aquilo que viu ao longo deste primeiro ano desta legislatura, conseguirá este governo cumprir o seu mandato até ao final? Eu desejo que sim, porque era bom para a democracia, era bom para Portugal que os governos, e neste caso este governo, também cumprisse a legislatura. São essas regras do regime democrático. Parece-lhe que é isso que vai acontecer? Eu vejo dificuldade nisso, porque, como diz o João Soares, é verdade que nós podemos ter confiança no povo português. E a pergunta que fazer é que o povo português também confie no governo. E essa parte do contrato é que não existe. Ou seja, este governo não conseguiu injetar confiança na sociedade portuguesa, nos agentes económicos, nos agentes sociais e, vindo de uma maioria absoluta do anterior legislatura para uma maioria relativa nesta, nunca conseguiu encontrar um traço de injeção de confiança na sociedade portuguesa. E, portanto, prosseguiu com tiques de autoritarismo sem ter as maiorias necessárias para poder prosseguir numa política, aliás, que era uma política desastrosa, se seguir este comportamento não vai conseguir cumprir a legislatura, é isso? Eu temo que não consiga, porque o governo precisa de governar e não governa, o governo precisa de ter uma linha de intervenção do desenvolvimento económico diferente daquele que tem seguido e que se vê que leva a maior desemprego, que leva a menor crescimento económico. Portugal tem divergido sempre nos governos do engenheiro Sócrates em relação à Europa. Às vezes pinta-se aqui um cenário, nomeadamente do Partido Socialista, de que antes da crise estava tudo a correr bem. Não estava. Antes da crise a Europa crescia e nós crescíamos menos. Nós crescíamos já em divergência. Ao fim de 15 anos de governos socialistas, nós estamos numa situação pior em relação à Europa do que estávamos nos governos do professor Cavaco Silva. E isso é da responsabilidade das políticas erradas, de apostas estratégicas erradas, nomeadamente, como muito foi notado no último ano, relativamente às mega-obras públicas que pareciam que eram a solução para todos os problemas do desemprego, do crescimento, tivesse que não, porque se não se conseguir injetar confiança nos agentes económicos, nas empresas, dando condições para que elas criem riqueza, criem emprego, não há hipótese de nós ultrapassarmos esta crise. E este governo já mostrou que está esgotado relativamente a isso. Não apresenta nenhuma solução, não injeta confiança, não há confiabilidade no primeiro-ministro e isso, infelizmente, é, a meu ver, uma situação que torna difícil que haja por parte dos portugueses que são portugueses a quem devemos ter confiança. Repare que ainda agora aumenta-se a capacidade da receita de Portugal porque os portugueses estão a cumprir a sua parte. E o governo que devia diminuir a despesa, pelos vistos aumenta a despesa. Ou seja, o combate ao déficit, mais uma vez, é feito à custa dos portugueses que, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, aumentam a receita e o governo continua a não fazer a sua parte, que é diminuir a despesa, emagrecer, combater o desperdício e, por via disso, conseguimos fazer o combate ao déficit, que é um combate estruturante para a sociedade portuguesa.